No Não Desista de hoje estaremos a falar sobre opressão. Mónica Francês é a nossa convidada em estúdio e estará a falar sobre as suas frustrações e complexos. E ainda, o que pode ler no Folha de Portugal desta semana. Conheça o trabalho dos Anjos da Noite com os Sem-Abrigo. Diretamente do Funchal, conheça a história de Inocência. E ainda como vai estar o tempo para esta quarta-feira. É já a seguir no programa Não Desista. As emoções dobram-nos diante das necessidades. Já o raciocínio ergue-nos diante das dificuldades. Como é que você se encontra agora? Dobrado, prostrado ou erguido diante das dificuldades? Porque as emoções faz com que você se dobre, faz com que você se renda, faz com que você, infelizmente, abra mão dos seus direitos. Já quando você e eu colocamos de lado as emoções e fazemos uso do raciocínio, da fé inteligente, então você ergue-se, você se coloca de pé, você se levanta e nós vamos lhe ajudar a fazê-lo neste programa. Por isso eu vou preparar desde já o meu copo com água, o copo com água dos meus convidados, no caso, já estão preparados. Em um dado momento do nosso programa, realizaremos uma oração, aonde intercederemos por si e pelos seus, em especial por aqueles que estão incluídos no nosso livro de oração através da linha Amigo 24 horas, que está à sua inteira disposição, que é o 21 836 8008. É importante dizer para você que está no exterior que você deve acrescentar o prefixo 351, como também você pode fazer uso da rede, no caso que está à sua disposição, no caso, a rede iurdtv.eu, para que então você possa deixar o seu comentário, enviar o seu pedido de orientação ou o nome de familiares, caso você esteja em um outro continente, em um outro país. Eu tenho aqui comigo a Francinete. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aí do outro lado. E você vai ler, no caso, pedido de orientações de internautas, telespectadores e ouvintes, porque o nosso programa está sendo transmitido em diferentes emissoras de rádio aqui em Portugal continental, como também ilhas. E não são poucos os pedidos de ajuda que chegam até a nós. O caso, por exemplo, da senhora Anunciação, ela fala que o seu filho desistiu de estudar e sei que está a ser influenciado pelos amigos para as drogas. Como posso afastá-lo dessas amizades? Nós vamos orar por ele, mas antes de orarmos por ele, eu pergunto à senhora, a senhora já puniu ele? A senhora já deu uns puxões de orelhas? A senhora já falou umas verdades para ele? Que os amigos não o alimentam, que os amigos não vai amparar, que os amigos não lhe vai garantir um trabalho e um futuro? Ah, eu já fiz. Então, cabe a senhora tomar outras medidas, porque se ele é menor de idade, ele tem que se submeter à senhora, à sua orientação. Ele tem que respeitar a sua decisão como mãe. Caso você diga, mas eu não tenho a figura do pai, eu sou a mãe e o pai. Pois bem, eu fui criado juntamente com mais 5, um total de 6, pela nossa mãe que fez papel de mãe e pai. E graças a Deus estamos todos bem, porque ela foi forte, ela teve pulso forte. A senhora tem que ter pulso forte, a senhora não pode ficar só orando sem exercer a sua autoridade. Essa é a verdade. Inclusive, tem um órgão em que os jovens que não querem se submeter às orientações dos pais, não querem ir para a escola, sendo menores de idade, aqui em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Inglaterra, na Europa em geral, eles vão para um lugar muito especial, onde eles são colocados no seu devido lugar por profissionais da área, como também muitos deles militares, que são muito duros. E eles aprendem, então, a valorizar o carinho, a caminha feitinha, a comidinha gostosinha, fresquinha da mamãe, os conselhos, os carinhos e até os beijos. Eles voltam mansinhos, mansinhos. Espero que seu filho não precise chegar a esse extremo. Mas se for necessário, Francinete, vamos fazê-lo, porque enquanto é jovem, né? Menor de idade, porque está no controle. Sim. Depois, maior de idade, aí bate asas, vai embora. Mãe, nós vamos orar por ele, mas essa é a verdade. Vamos tomar providências também ao respeito. Eu tenho aqui a minha convidada, a Mônica, que vai nos contar a sua experiência
no programa de hoje. Bom dia, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Ilson. Mônica, conte-nos que problemas, em rápidas palavras, você tinha quando chegou ao centro de ajuda. Então, quando eu cheguei ao centro de ajuda, Sr. Bispo, o meu problema era interior. Que é o pior de todos. É o pior. E então, aquilo que se passava por dentro, não era o que se passava por fora. Então, eu fui em busca de todo esse, do preenchimento desse vazio que existia em mim. Um vazio que só foi aumentando. Foi aumentando. Isso iniciou na sua infância, na sua adolescência, na vida já adulta? Na minha adolescência. E foi percorrendo os anos e anos e foi aumentando. Isso estava corroendo você por dentro e acabou afetando o seu relacionamento familiar, os seus estudos, a sua vida social? Sim, afetou a minha vida familiar, não é? Nomeadamente com relação com os meus familiares, que podia ser mais aberta e tornou-se bem mais fechada, e também a certa altura eu resolvi parar com os meus estudos. Você prestou atenção no pensamento do dia, onde eu afirmo e creio pessoalmente que as emoções fazem com que as pessoas se dobrem, as pessoas se rendam às suas frustrações, sentimentos, fantasias, decepções, raiva, o que seja, não deixam de ser emoções. Já quando a gente faz uso do nosso raciocínio, Mônica, a gente se ergue, a gente se levanta, a gente fica forte, a gente fica definido. Eu não sei se você teve essa experiência. Sim, eu tive alturas em que me debrucei sobre os problemas, em que fiquei completamente submersa pelos problemas devido a esses sentimentos, devido a essas emoções. E que fique claro aqui, telespectador, você, ouvinte, internauta do programa Não Desista, que ela não tinha problemas de saúde, não havia problemas familiares, não eram problemas econômicos, era um vazio, correto? Uma tristeza. Exatamente, era uma tristeza, um profunda. Vazio. Exatamente. Bem, você vai falar mais ao respeito. Okay. Você, telespectador, você que diz, Júlio, eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso desabafar. Então ligue agora para a linha Amigo 24 Horas ou acesse a página oficial do Centro de Ajuda, que é iurde.pt. E se você quer deixar o seu comentário ou incluir o nome de um familiar no nosso livro de oração, você deve acessar iurdetv.eu. Bruno está aqui conosco nesta manhã com o seu iPad em mãos para ler também aqui os seus comentários, como também as suas dúvidas ou o nome seu de familiares que precisam de ajuda. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. E a Ueli, que nos acompanha diariamente em Viseu. Ela deixou um comentário no blog juliofreitas.com e que fala sobre essa fé inteligente. Ela diz assim: o autor da vida não escolhe cor, condição financeira, raça e outros fatores. Ele aceita a todos os que estão dispostos a se entregar. Então, independente da sua condição ou religiosidade, participe conosco do momento da oração que teremos no programa de hoje. Convide amigos e familiares para participarem também. O Bruno já conhece o Funchal? Não precisamente. Conhece, Mônica? Conheço. Lindo, não é? É muito lindo, muito. Fui Parece passar uma a semana... Ilha da Fantasia. Vamos ao Funchal então agora, falar com o Jorge, em direto, desde do Funchal, com a sua convidada, a senhora Inocência, que vai nos contar se a sua vida era um paraíso, mesmo vivendo numa ilha maravilhosa como o Funchal, ou se era um inferno. Jorge, muito bom dia, senhora Inocência. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Não Desista. Bom dia, pastor. Bispo. Muito bom dia, Bispo. Bom dia a todos que estão nos acompanhar. Dona Inocência, então, vai nos contar um pouco da sua história. Então, Dona Inocência, o Bispo perguntou se antes de chegar ao centro de ajuda, se era um paraíso ou se era um inferno. Como era a vida da senhora? Um inferno. Era um inferno, era uma vida destruída, muito nervosa, muito doente, tomava medicamentos para me tirar as dores, tinha 2 hérnias de escalo na coluna, tinha artrite nas mãos, era um inferno. A senhora chegou a procurar médicos por conta desses problemas? Fui ao médico e o médico queria operar-me. Mas eu não quis ser operada porque... Pensei que já tinha experiência de outras colegas que foram operadas e não ficaram bem. Esses problemas de saúde traziam outros problemas para a senhora no interior, por exemplo?
trazia uma frustração dentro de mim. Foi uma coisa mesmo terrível que eu tinha dentro de mim. E com isso veio quer dizer, tive mais de um ano que não conseguia dormir. E sentia-me atacada por espíritos, não podia me deitar na minha cama. Meu Deus. Sim, foi muito terrível. Não podia nem me deitar de lado, nem de barriga para o ar, de maneira nenhuma. As noites para a senhora no inferno? As noites para mim era um inferno. Eu tinha que me sentar numa cadeira para não virar nem para trás nem para a frente. Era um inferno que eu tive. Quanto tempo a senhora viveu assim, dona Inocência? Mais de um ano. Mais de um ano? Mais de um ano, que eu não consegui dormir na minha cama. Em meio a tantos problemas, a senhora chegou a buscar ajuda em algum sítio, socorro, cheguei auxílio? a buscar padres para ir à minha casa porque não sabia de outra situação. Cheguei a ir buscar um padre para ir à minha casa abençoar, mas nada feito. Parece que nessa noite ainda piorava as coisas. Vi que não tinha resultado, foi uma bruxa. Foi uma bruxa, então isso aí é que foi o fundo do poço. Até que um dia estava sentada e para não dormir liguei o rádio. E ouvi uma palavra, "Pare de sofrer". Aí despertou-me. E pensei, isto aqui pode ser mais uma porta que vá bater. Quando ouvi o senhor que estava a falar e a dar a morada e a direção, e eu liguei. Liguei e então quando ele falou se eu podia ir lá no outro dia de manhã, eu disse que não podia, que trabalhava, mas podia ir à noite. Então eu fui lá e contei a minha situação. Foi bem recebida, dona Inocência? Foi muito bem recebida, muito bem recebida. Cheguei ao centro de ajuda e não conseguia falar. Dei-me um ataque de choro, não consegui falar. Depois dessa experiência de ter chegado ao centro de ajuda, mudou a vida da senhora? Muito, muito. Já do primeiro dia que o pastor fez-me uma oração. E ele disse, esta noite a senhora já dorme. E eu dormi. Dormi a noite inteira. Estava um ano sem dormir, né? Bom, meu senhor. Dormia sentada às vezes na cadeira do carro, ou qualquer coisa, um pedacinho. Só porque não podia estar na minha cama, eu não podia estar. Quanto tempo a senhora já está no centro de ajuda? Há 5 anos. Como é que está a vida da dona Inocência hoje, depois desse dia, depois de passar a participar das reuniões? Hoje estou curada, liberta. Graças a Deus, fui batizada com o Espírito Santo, só tenho paz. Aquela hérnia discal? As hérnias discal desapareceram, porque até o médico perguntou, mas o que é que fez? Até o médico disse, mas o que é que fez? Porque aqui não tem nada. E eu disse, foi o meu Deus que me curou. Ele ficou assim e disse, vai na tua fé. As insônias terminaram por completo? Tudo. Por completo. Vida nova. Vida nova, paz no meu interior. Tem pessoas agora nos acompanhando, dona Inocência, que estão a enfrentar agora o mesmo problema que a senhora enfrentou no passado. Qual o conselho que a senhora tem a dar para essas pessoas? Eu dou o conselho que procurem um centro de ajuda mais próximo, que é a única porta que dá a solução. É a única porta. E que eu procurei tudo e nada teve solução. E só no centro de ajuda que eu tive solução da minha vida. A senhora frequenta qual centro de ajuda? Centro de ajuda da Ribeira Brava. Mas eu gostava de saber, antes da senhora falar do centro de ajuda que a senhora frequenta, a senhora falou, escrevi aqui, que a senhora sentia muita mágoa. E uma pessoa que sente muita mágoa, ela tem muita dificuldade em perdoar. A senhora já se livrou dessas mágoas? Hoje já não tem mais dificuldade em perdoar? Livrei-me de tudo. Hoje não tenho. A senhora disse também uma outra coisa que a senhora não mencionou se superou ou não. E eu queria saber, quando a senhora buscou na religião tradicional romana, quando a senhora buscou no espiritismo, nos bruxos, os problemas diminuíram, se estabilizaram ou pioraram? Pioraram. 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 Quando procurei. Pioraram muito. Mas agora a senhora está bem, com saúde. Hoje a senhora descansa, hoje a senhora tem paz, hoje a senhora tem uma vida maravilhosa. Hoje a senhora, além de viver em uma ilha maravilhosa, a senhora tem uma vida maravilhosa. Senhora,
Inocência, conte-nos. A Graças senhora estava a falar a para o Deus. pastor Jorge que a senhora frequenta o centro de ajuda aí no Funchal, aonde mesmo? Na Ribeira Brava. Na Ribeira Brava. Na Rua das Morteiras, no edifício Dom Pedro, letra A. Muito bem. Foi um prazer imenso conhecê-la. E essa pessoa que está nos acompanhando tem a oportunidade também, bispo, de determinar vitórias conosco. Independente do credo religioso, assim como a dona Inocência, ela encontrou solução, nós estaremos nesta quarta-feira o dia inteiro na Ribeira Brava e aqui no cenáculo do Funchal. Quem está nos acompanhando e aqui do Funchal, eu convido você a estar conosco, a participar de reuniões voltadas para a transformação da sua vida. Rua Brito Câmara, no número 32, em frente à rotunda dos bombeiros municipais. Nós estaremos o dia inteiro. Eu estarei pessoalmente às 3 da tarde e às 7h30 da tarde, bispo. E esta pessoa que está a sofrer, que já não sabe mais o que fazer, a história da dona Inocência é um exemplo de que a vida dela também pode mudar. Pois sim, Jorge, nós nesta quarta-feira, hoje quarta-feira, vamos lavar as mãos dos fiéis, vamos lavar as mãos daqueles que são honestos, trabalhadores, dedicados, empenhados no que fazem, porque é inaceitável que as obras das suas mãos sejam amaldiçoadas quando o Criador, Deus, Ele promete abençoar as obras das suas mãos. Você não pode imaginar, Jorge, a quantidade de pessoas que estão a nos assistir desde os Estados Unidos, do Canadá, da África do Sul, da Alemanha, da Suíça, de Luxemburgo, que têm familiares aí no Funchal. Pessoas que estão nos assistir e que disseram, enquanto a senhora Inocência relatava o seu passado, eles estavam a dizer para eles próprios, assim é o meu irmão, assim é a minha mãe, assim está a minha tia. A senhora Inocência sofreu como está a sofrer o meu cunhado. Então é responsabilidade dessa pessoa que está nos assistindo de qualquer lugar do mundo, Jorge, informar ao seu familiar, convencê-lo de ir hoje, quarta-feira, aí no Funchal, no cenáculo, para então lavar as suas mãos e se ver livre desta praga, desta maldição, deste azar, dessa coisa ruim que impede essa pessoa de avançar, de ser feliz, de prosperar. Acima de tudo, bispo, começar uma vida nova. Como o senhor bem disse, muitas são as pessoas que sofrem com problemas que elas não têm conseguido resolver com a força do braço. Por isso vamos lavar as mãos, para que exatamente aonde esta pessoa colocar as mãos, ela possa então determinar vitórias. E vamos estar de plantão, aliás, temos estado todos os dias aqui no cenáculo do Funchal, e nós temos as portas abertas em mais 6 localidades aqui na Ilha da Madeira. Muito bem. Independente do credo religioso desta pessoa, independente do que ela está a passar, estaremos juntos, bispo. É isso mesmo. Eu gostava de perguntar à senhora Inocência se quando ela chegou no centro de ajuda, Jorge, ela recebeu a imposição de mãos, porque domingo agora nós vamos impor as mãos sobre todas as pessoas logo no início da reunião, ou melhor dizendo, antes mesmo de iniciarmos a reunião, vamos realizar a imposição de mãos, porque o Senhor Jesus mandou que o fizéssemos para libertar, para que as pessoas doentes fossem curadas, para que as pessoas oprimidas fossem livres, para que os cansados, os caídos, os fracos fossem fortalecidos, erguidos. E nós vamos realizar a imposição de mãos. Senhora Inocência, a senhora quando chegou no centro de ajuda, a senhora recebeu a imposição de mãos dos pastores, das esposas, dos obreiros? A senhora sentiu algo? O que acontecia quando realizávamos a imposição de mãos na senhora em o nome de Jesus? Sim, bispo, puseram as mãos na minha cabeça e, como eu disse, foi mesmo no primeiro dia, já nesse dia eu já dormia essa noite. Ah, que bom. Essa noite. E sempre que eu vim ao centro, foi muito bom. Foi muito bom. E desde aí eu nunca mais desisti. Parabéns. Ficava um pedaço bastante distante, mas eu vinha 3, 4 vezes na semana Fazia o seu ao centro esforço. de ajuda aqui no Funchal. Senhora Inocência, mais uma vez, muito obrigado pelo seu caso verídico de superação. Jorge, um forte abraço para si, para sua esposa, Juliana, e para toda a equipe aí de fé inteligente dos pastores, suas respectivas esposas, obreiros, evangelistas e membros, frequentadores e simpatizantes do Centro de Ajuda, não apenas na Ilha da Madeira, mas também nos Açores e aqui no continente. Um forte abraço. A ansiedade é um estado que, atingindo determinados níveis, torna-se
numa doença e necessita ser tratada urgentemente. E esta é uma situação com elevada frequência em Portugal, infelizmente. Esse problema pode manifestar-se de inúmeras formas. Cerca, por exemplo, de 16,5% da população portuguesa sofre de ansiedade. Você conhece alguém que sofre de ansiedade? Observe que toda pessoa que sofre de ansiedade, ela é inconstante, ela é indefinida, ela sofre de outros problemas. Acompanhe esta matéria e você será beneficiado. É uma característica do ser humano que antecede momentos de dificuldade ou perigo. A ansiedade é marcada por sensação de vazio no estômago, coração acelerado, medo, aperto no tórax, transpiração. A ansiedade não surge na vida da pessoa por acaso, é uma manifestação da vida que se tem. Os problemas, as alegrias, as tristezas, o stress do dia-a-dia leva as pessoas a perder boa parte da sua autoestima. Quem sofre com ansiedade deixa muitas vezes de realizar certas tarefas ou atividades por se julgar inferior ou incapaz. Com a ansiedade surgem o medo, a depressão, o nervosismo, as insónias. Os tratamentos para este problema biológico são vários e variam desde a psicoterapia aos medicamentos. Mas quando os médicos e a ciência não conseguem ajudar, o que fazer? Ter uma forte capacidade interior e saber controlar estes sintomas pode ajudá-lo a evitar estados mais graves de ansiedade. A verdade é que todos nós, ao longo da vida, temos momentos de maior ou menor ansiedade, mas a diferença de cada um está na capacidade de lidar com ela. Atividades de relaxamento, exercício físico, alimentação saudável e meditação são alguns dos conselhos dados para quem quer aprender a lidar com este problema. Mônica, assistindo esta matéria, qual desses sintomas você tinha? A ansiedade. A ansiedade levava-me ao medo. Eu tinha um medo constante, medo de perder algo, medo do escuro, medo de não conseguir atingir os objetivos que eu me propunha, não é? Uhum. E no fundo essa ansiedade, ela provocou isso, tudo isso que eu falei estava na minha vida. Eu tinha medo do escuro, de facto, eu tinha medo de me relacionar com outras pessoas, eu desvalorizava-me, porque essa ansiedade fazia com que eu pensasse, eu não tenho valor, não é? E assim isso tudo, e assim refletia-se nos meus objetivos. Você mencionou ao início do nosso programa que tudo iniciou com uma tristeza, sem aparente razão, porque tinha família, saúde, estava a estudar, adolescente, não tinha muitas responsabilidades senão de estudar, correto? Sim. Mas ainda assim, você começou a sentir uma tristeza que depois foi desenvolvendo outros problemas relacionados à família, o seu convívio com a família. Que problemas foram estes? Então, Bispo, o que acontecia era que eu tinha esse vazio, não é, dentro de mim, o que levou eu procurar preencher esse vazio. E onde é que eu procurava? Nas amizades, nas noites, não é? Lá fora. Lá fora. Isso significa dizer, então, que de alguma forma você começou a deixar a família de lado, a isolar-se da sua família? A isolar-me. Então eu buscava essa alegria, aparentemente tinha essa alegria lá fora, mas depois voltava para casa e o vazio continuava por preencher. Esse vazio veio de uma forma silenciosa na minha vida. Começou a controlar todas as minhas decisões, todos os meus sentimentos. Oh, Deus! É verdade. E isso fazia com que eu tivesse uma visão negativa de mim própria. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, como é que é possível a Mónica de hoje e estar a relatar todos estes acontecimentos? Mas é verdade, eu passei por tudo isto. Você perdeu então a sua autoconfiança, a sua autoestima, a ansiedade provocou uma tristeza, alimentava, perdão, essa tristeza inexplicável.
Deixava de me valorizar. A insegurança, o medo. O medo, sim. Levou-me também a que eu parasse, como eu já disse, parasse os meus estudos, e também não me conseguia relacionar nomeadamente com a minha mãe, e ela percebia isso. Ela percebia que algo estava mal em mim. Algo, e no fundo, hoje eu percebo também que eu era movida por um mal que me levava a procurar essa alegria lá fora. Que acabava até aumentando depois que você tentava, né, no caso, preencher aquele vazio e não encontrava nos amigos, nas festas, nos lugares, nas joias, na moda, né, em tantas outras coisas, acabava até causando um certo desespero. Aonde que eu vou buscar? Exatamente. Quem é que vai me preencher? Era como se fosse um sufoco. Eu sentia-me sufocada por aquilo que eu procurava. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Foi quando eu vi que eu não conseguia atingir as minhas coisas. Quando parou os estudos? Exatamente, quando parei os meus estudos, quando eu me deparei e vi que estava sozinha no fundo estava rodeada, né, por gente que me amava, por pessoas que me amavam, mas eu não conseguia ver isso, e foi aí que eu senti-me perdida, não é? O que chamou sua atenção, Bruno, do passado da Mônica, que é o presente de muitos jovens e até senhoras, pessoas que têm tudo para ser feliz, mas infelizmente lhe falta a motivação, lhe falta a autoconfiança, lhe falta a sua autoestima. São pessoas que sentem, além da ansiedade, como bem disse a Mônica, medo, uma tristeza, uma insegurança, se estão a inferiorizar. O senhor vê que a ansiedade, essa sensação de vazio e os sentimentos, de um modo geral, eles criam problemas. Ele não resolve os problemas. Pelo contrário, eles agravam ainda mais a situação. E você que nos acompanha agora e se identifica com isso. Inclusive, a Mônica, ela era uma jovem que perdeu a perspectiva de vida. Você que, nesse momento, não tem perspectiva do seu futuro, dos seus objetivos, hoje mesmo, no centro de ajuda mais próximo de si, você vai buscar essa força interior. O seu problema não está do lado de fora. O seu problema está dentro de você. Na nossa sede internacional da Europa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila. Eu vou estar, senhor bispo, em São João do Estoril, na rua Sacadura Cabral, 102C. Só vê uma jovem se anulando. Uma jovem sem futuro e sem perspectiva. Pois sim. Bem, nós vamos agora falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Eu já volto aqui com a minha convidada, tomando conhecimento do que ela fez, o que foi necessário, no caso, a Mônica fazer para sair desta ansiedade, desse nível de problemas emocionais. Eu penso que é a Ana Cláudia, que está na central da linha Amigo 24 Horas. Ana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Bom dia, Bispo, bom dia a todos, tudo bem? Fico feliz. Estamos aqui diretamente do Porto, no Amigo 24 Horas, e até o momento, Bispo, temos 132 chamadas registradas. Você poderia ler? Como a senhora Tatiana. Pode ler. Ela é de Almada e pede ajuda em oração, porque está com dores de ouvidos e garganta já há algum tempo. Também temos a senhora Ana Pinho de Setúbal, pede ajuda em oração pelo seu casamento, porque está a ponto de se separar, pois vive na mesma casa, mas não existe conversa e nem união. Temos também a senhora Cristina de França, pede oração porque se encontra em depressão, que faz ter queda de cabelo, sofre com gula, tem falta de ar e os médicos afirmam que tem uma doença incurável. Mas bem, incurável para os médicos. Desculpa lhe interromper, Ana, porque senão você vai acabar lendo todos os nomes que você tem incluído no nosso livro de oração. O mais importante já aconteceu. Essas pessoas já foram devidamente orientadas, o seu nome já está incluído no nosso livro de oração. Agora é um facto. Esta pessoa não basta se contentar com a orientação recebida e com a oração que será realizada. Esta pessoa, Ana, deve ir ao centro de ajuda mais próximo, no caso, da sua casa. E caso ela esteja nos assistir de um país ou de uma cidade onde não temos ainda o centro de ajuda, aí sim, eu creio que essa oração lhe ajudará e muito.
Mas, bem, você disse que tem quantos nomes incluídos no nosso livro de oração? 132 nomes, bispo. 132 nomes, muito bem. Bem, eu já volto então falando com o seu marido, o Marcelo, logo a seguir aqui a conclusão do caso verídico da nossa convidada, a Mônica. Mas antes, vamos à obra social, vamos saber sobre esse trabalho realizado pelo Centro de Ajuda através dos Anjos da Noite. Todas as terças-feiras, os Anjos da Noite saem pelas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, como também de outras cidades aqui do continente, para apoiar os sem-abrigo. Um trabalho social e emocional com os rejeitados da sociedade, que nem a família, nem o governo, ninguém quer. Nós damos o valor e a atenção e o carinho e o respeito devido. Acompanhe. Percorrem as ruas de Lisboa, à noite, ao frio e à chuva. Procuram por aqueles a quem a sorte deixou de sorrir, que perderam os seus empregos, as suas casas e que agora fazem de uma esquina qualquer o seu teto para dormir. Os Anjos da Noite visitaram os sem-abrigos que habitam nos acessos ao metro da Gar do Oriente. Os corredores, em pedra, frios e sombrios, dão abrigo a dezenas de pessoas. Jair é um deles. Tem 48 anos, fala 3 idiomas, chegou a viver no estrangeiro e, como muitas das histórias que aqui encontramos, já teve uma boa vida. O que você já teve para as pessoas entenderem melhor a sua história? Carros, apartamento, restaurante, tudo. E perdi tudo. Fui um funcionário na Inglaterra, nos Estados Unidos, e perdi todo o trabalho por causa do álcool. Então sempre a barreira que esteve na sua vida foi a bebida, né? A bebida. E você estava me dizendo também, Jair, que você vinha aqui para dar alimento para outras pessoas quando você estava trabalhando. Várias vezes eu trouxe comida para todos, para esses amigos meus que estão aqui. E depois caí de novo, mas é a vida. O álcool e a droga são os vícios mais comuns para quem vive nas ruas. E são eles os grandes responsáveis pelas perdas materiais e emocionais destes homens e mulheres. Hoje, Jair e os seus colegas receberam agasalhos, uma refeição quente e uma palavra que aquece a alma. Os Anjos da Noite sobrevivem graças às doações e apoios de alimentos, roupas e material de cuidados de saúde. Toda a ajuda é pouca, por isso, se quer aliar-se a esta iniciativa, faça as suas doações num centro de ajuda perto de si, para que possam ser enviadas para este trabalho humanitário. Parabéns a todos os membros do Centro de Ajuda e a você que faz parte desse grupo tão importante dos Anjos da Noite. Bem, você pode perceber que há muitas dessas pessoas que estão agora mesmo sem abrigo e que já tiveram de tudo, mas lhe faltava essa energia positiva, faltava essa presença do Criador, não no exterior, mas no interior, porque a presença do Criador está no exterior, em todo lugar, pois Ele é onipresente, mas se a presença não se faz presente no interior do indivíduo, a pessoa fica desequilibrada e ainda que ela tenha tudo, ela acaba perdendo. O maior exemplo disso foi o que nós acabamos de assistir do senhor Jair, que tem tudo para ser um homem bem-sucedido, no entanto, tem vivido nas ruas de Lisboa. Tem gente pensando, bem, se eu falo outros idiomas, se eu tenho experiência, se eu tenho estudos, se eu tenho, no caso, literalmente, né, uma bagagem, isso vai me garantir um futuro, isso vai me garantir o sucesso. Não é o caso. Não é o caso. Veja o caso do senhor Jair e de outros que já foram entrevistados e ajudados pelo anjo ou os Anjos da Noite. Francinete, por favor, você tem mais aí pedido de orientação? Isso é o que não para de chegar, como é o caso da senhora Conceição. Ela diz que está a passar por diversos problemas, mas o mais grave é com a minha filha, por ver passar por grandes dificuldades econômicas por causa do desemprego. Eu não tenho condições para ajudá-la e isto deixa-me muito triste. Ajudem-me. O senhor vê que ela está focada no problema da filha
não tendo a condição, sente-se de mãos atadas e esquece ela que tem autoridade, como mãe, para ajudar a filha, dando o primeiro passo, incentivando e buscando onde ela, de fato, vai conseguir a resposta. Talvez essa mãe diga, mas, Francinete, eu estou a motivar a minha filha. O negócio é que ela não encontra trabalho. Então, cabe à senhora, como mãe, fazer uso da sua autoridade como mãe espiritual para abençoá-las. Neste domingo, para abençoar a sua filha e outros filhos, porque não devemos abençoar apenas os que estão a passar por problemas, mas também os que estão bem, para que se mantenham bem. Nesse domingo, em um dado momento da reunião, os pais vão realizar a imposição de mãos sobre os filhos e vão abençoar os seus filhos, porque os pais têm essa autoridade. Talvez ela diga, mas eu estou a passar por necessidade, então hoje, quarta-feira, a senhora deve ir levar a sua filha para a gente lavar as mãos dela, porque se as obras das mãos dela estão amarradas, como por exemplo, o desemprego tem amarrado a vida dela. Então, por meio deste ritual bíblico, inteligente, prático, porque os ensinamentos são práticos, a sua filha será beneficiada, a senhora será beneficiada. E se a filha disser, mas ela não quer ir, mas ela não reconhece que precisa de ajuda espiritual, mais um motivo para a senhora ir e ajudá-la. Está de acordo, Francinete? Com certeza, porque ela pode fazer pela filha aquilo que de repente nem ela acredita mais, né? De repente ela está se vê desacreditada. Vamos então dar continuidade aqui à entrevista da Mônica, mas o que chamou a sua atenção no passado dela? A Mônica, por acaso, ela tem alguns pontos que eu lembrei muito aqui do meu passado também. Esse vazio interior em que ela tentava preencher de diversas formas. Noites, amigos, amizades, e nada ali preenchia o vazio da Mônica. Mônica, o momento mais difícil então foi quando você não alcançava os seus objetivos. Você se deu conta que toda aquela ansiedade, toda aquela tristeza, toda aquela aparência de bem-estar, mas que não havia aquele sorriso, né? As festas, os amigos, a moda, as viagens, não lhe permitia alcançar os seus objetivos. Exatamente. Foi o momento mais difícil? Foi o momento em que eu comecei a ver que eu me senti inapta, incapaz, senti-me várias vezes incapaz de fazer as coisas que me propunha. Aquilo era como eu carregava aquilo, desvalorizava-me completamente. Literalmente você se amarrava. Cada passo que você dava parece que era um laço à sua volta. É como se estivesse a remar contra a maré. Contra a maré. Na verdade, você estava remando, era em direção a uma cachoeira, a uma cascata. Desculpa, porque, meu Deus do céu, a ansiedade literalmente dominou a sua vida. Mas você teve a sua oportunidade, a oportunidade de chegar ao centro de ajuda e ser devidamente acompanhada. Como foi essa experiência? O que aconteceu? Olha, Sr. Bispo, quando eu cheguei ao centro de ajuda, eu tinha alguém de braços abertos para me acolher. Alguém. E nesse momento eu reconheci que só Deus me poderia ajudar. Só Deus. E também fui agindo a tal fé inteligente que o senhor falou ao início do programa. Comecei a agir como? Eu comecei a olhar para mim mesma e entender, perceber as qualidades que eu tinha, as competências que eu tinha, as aptidões, que eram inúmeras que eu não conseguia ver. Também deixei um foco também que eu deixei de comparar-me com as outras pessoas. Muito importante. Porque todas as pessoas são diferentes, porém cada uma tem o seu valor. E eu não achava esse valor, não conseguia achar esse valor. E no fundo, no centro de ajuda, foi-me ajuda, as palavras de incentivo que me davam, era tudo nesse sentido, para eu agir a minha fé, a tal fé inteligente. Fiz também ser positiva comigo própria, como se fosse exercitar a minha mente ou o meu cérebro para identificar qualidades em mim. No fundo, foi o que eu fiz. E então superou aquela ansiedade, a tristeza, posso até chamar de depressão, aquele isolamento. Sim. Penso que a sua família ficou maravilhada. Ficou. Inclusive, hoje eu sou casada, encontrei o meu esposo no centro de ajuda espiritual. Imagine se você tivesse casado com tudo aquilo que você trazia, aquela bagagem, né? De ansiedade, de medo, traumas complexos, sentimentos de inferioridade. Você teria destruído a vida
de uma outra pessoa, porque quando a gente casa, a gente leva as bagagens, a gente leva tudo, né? Verdade. Seja as virtudes, seja as coisas boas ou as coisas más. E você, então, se libertou, se fortaleceu, foi devidamente instruída e se preparou para casar e hoje realizar aquele que faz parte da sua vida, constituiu família. Sim, está bem? Estou bem casada com o homem que amo. Parabéns. E tenho uma filha, temos uma filha. Meu Deus. E inclusive a oportunidade que eu não tive naquela altura com a minha mãe, Sim. não é? Que hoje tenho, hoje a minha mãe é a minha grande confidente também, para além de Deus, meu marido. Ótimo. Mas a minha mãe está sempre presente na minha vida. Claro. Vou dar essa oportunidade à minha filha. Sim. Com certeza que darei, porque acho que é essencial. O que você tem a dizer para este jovem, para esta mãe, para este pai, para esta pessoa que se sente frustrada, que tem tudo para ser feliz, que faz tudo certinho, é honesto, é aplicado, é inteligente, tem os seus valores, mas não consegue ver, fica se anulando, fica se autocondenando, está deprimido, já até o suicídio, ou pensa em mudar de país, de continente, com a esperança de mudar de vida, mas nós temos visto que nada disso é capaz de superar esses problemas que você falava que havia e que há no interior. Olha, Sr. Bispo, eu vou aproveitar a oportunidade e convidar e dizer a essa pessoa que me ouve e que de certa forma se identificou, tal como a Francinete identificou-se com o meu problema. Eu creio que muitos dos que estão a ouvir também se identificam. E eu, tal como este programa diz, não desista e vá ao encontro de Deus. E não perca a oportunidade, porque eu, Sr. Bispo, desculpe estar-me, mas eu resisti a muitos convites dos meus familiares. Eu resisti. Para ir ao centro de ajuda? Para ir ao centro de ajuda. Havia uma força que me movia contra, mas eu não desisti. Quando eu me vi no fundo do poço, eu não desisti. E é isso que eu peço a essa pessoa que me ouve, para não desistir, porque no centro de ajuda estará sempre alguém, e muitos outros também, de braços abertos, que são capazes de dar um incentivo. Nós cremos nas pessoas como ninguém. Costumo dizer que nós cremos nas pessoas como ninguém. Nós cremos em você. E você percebeu isso quando você chegou no centro de ajuda, que nós, mesmo desconhecendo o seu passado, nós acreditávamos em você. Qual é o centro de ajuda que você frequenta? Eu frequento do Cacém. Tem um ponto de referência? Tem. A morada é a Praceta da Fraternidade Universal, número 26A, por trás do Mini Preço, da Avenida dos Bons Amigos. Todos conhecem. Qual é o nome do marido? Hélder Francês. Hélder, muito obrigado por ter, no caso, apoiado a vinda da sua esposa aqui aos estúdios do programa Não Desista. E é filho ou filha? Filha, Lara Francês. A Lara, tá aí. Obrigado, você também, Lara. Se estiver assistindo a mãe. Bem, vamos agora ao Folha de Portugal, que é o semanário que coloca a par de tudo que acontece no Centro de Ajuda em Portugal e na Europa. Veja algumas das notícias que pode acompanhar na edição desta semana do Folha de Portugal, que já faz parte da nossa vida. É muito importante que você o adquira, que você o leia e depois você o regale, o dê de presente para um colega de trabalho, um familiar, um vizinho. O Folha de Portugal é o jornal que o coloca a par de tudo o que acontece no Centro de Ajuda. Com uma tiragem de 63 mil exemplares, é um jornal de referência nacional. Veja o que pode ler na edição desta semana. Jejum de Jesus, o início das conquistas extraordinárias. Mais de 1 milhão de euros em indemnizações a 74 vítimas de violência doméstica. Dia da Criança celebrado em todas as EBIs do país. Orixás, Caboclos e Guias, o livro de Edir Macedo, que já vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo, foi lançado na Rússia. Deixa as emoções de lado, é o que diz Júlio Freitas na crónica desta semana. 120 minutos para blindar o seu casamento. O livro será lançado esta semana na Terapia do Amor. Violência silenciosa esta semana no Olhar Feminino. Não se esqueça que pode adquirir o seu exemplar num centro de ajuda perto de si ou ler a edição online em folhadeportugal.pt. Muito obrigado, Sara, por nos manter
atualizados através do Folha de Portugal desta semana, que tem, são 65 mil exemplares impressos todas as semanas. Vamos agora ali, amigo 24 Horas, que está lá no norte esta semana, falar com o Marcelo, que é o esposo da Ana Cláudia, que falou conosco há minutos atrás. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Não Desista. A Ana falou que você já tem mais de 100 nomes aí incluídos no nosso livro de oração. Você poderia ler mais 5 nomes dos que já estão incluídos, por favor, e que não foram lidos ainda, por favor? Sim, senhor bispo, bom dia. Temos aqui a senhora Clara Rodrigues de Coimbra, que tem muita tristeza, porque perdeu o marido há 5 anos. E para piorar, o filho está com uma doença muito grave. Temos também a senhora Diamantina, da Suíça, que pede ajuda em oração, porque se encontra com depressão devido a problemas familiares e financeiros. Temos também o caso da Dona Maria de Lourdes, da Madeira, que pede oração, pois se sente com a síndrome do pânico e vive angustiada. O senhor Paulo Macedo, do Montijo, pede pelo seu filho, que tem se envolvido com más companhias e se torna uma pessoa muito agressiva. Tem a senhora também, Dona Rita, do Porto, que pede oração porque está a passar com problemas muito graves na sua vida. O senhor veja, bispo, que são muitas as pessoas que têm nos ligado, pessoas que têm passado por problemas, pessoas que têm enfrentado momentos difíceis. De repente, essa pessoa que está agora nos assistindo nesse momento está passando por vários problemas. Problemas esses na família, na vida financeira. E nós estamos aqui com a nossa inteira disposição para ajudar essa pessoa, para orientar aquilo que é preciso. Problemas, desculpe interromper, Marcelo, mude, todos nós enfrentamos. Que essa situação ela venha se resolver. Eu não sei se você me escuta, Marcelo, desculpa, mas eu estava a tentar falar e explicar que problemas todos nós enfrentamos. Agora, uma coisa é enfrentar o problema e não superá-lo. E outra coisa completamente diferente é a pessoa enfrentar o problema e superá-lo. E é isso que nós fazemos no Centro de Ajuda. Nós ensinamos a você, seja católico, espírita, budista, testemunha de Jeová, seja você incrédulo, seja você rico, pobre, bom, mal, seja você quem for. Quando você participa das reuniões inteligentes do Centro de Ajuda, você aprende, você é munido de uma força, de uma orientação, de ensinamentos práticos, onde você aprende a superar os seus problemas e a evitar outros. Marcelo, onde você vai estar hoje, quarta-feira, lavando as mãos das pessoas que querem aprender e querem superar os seus problemas e alcançar os seus objetivos? Bispo, nós estamos aqui em Famalicão e essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, se ela quiser a nossa ajuda, como o senhor mesmo falou, para aprender a superar esse momento difícil, nós estaremos ali na Rua Amélia Rei Colasso, número 300, bem próximo à Escola Ció. É fácil a localização e caso essa pessoa deseje a nossa ajuda, estaremos ali então para ensinar ela como superar, como vencer esses problemas que até hoje têm atrapalhado a sua vida. Vamos então interceder por todos que ligaram para a linha Amigo 24 Horas e você que não pôde ligar, é momento de oração, meu copo com água já está preparado, da Francidete também, da Mônica, como também aqui do Bruno, do Jorge lá no Funchal e da senhora Inocência. Vamos falar com Deus. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor ouça a minha oração em favor daqueles que estão desesperados, angustiados, tristes, perturbados, por não saberem o que fazer de suas vidas. Pessoas que não conseguiram superar os seus problemas. Pelo contrário, os problemas têm aumentado a cada dia, a cada semana, a cada mês. E essa pessoa está desesperada, já pensou no suicídio, já pensou na separação, já pensou em deixar tudo e fugir, já pensou em ir para um outro país, um continente desconhecido, onde ninguém o conheça ou reconheça, de tão envergonhado, frustrada que ela se sente. Nós sabemos que a solução não está em nada disso. A solução está em te buscar, em colocar de lado o preconceito, o orgulho, a acomodação, as desculpas e te buscar com sinceridade, com humildade, como fizeram os nossos convidados, como fizeram milhões de pessoas que já deram a cara nos meios de comunicação,
meu Deus, provando a diferença entre antes e depois, como fez a Mônica, a senhora Inocência e tantas outras milhões, mais de 170 milhões de pessoas já comprovaram nesses 37 anos de trabalho sério, bíblico e eficaz, que o Senhor está vivo, que o Senhor é Deus e o Senhor não faz acepção de pessoas como nós, teus servos, tão pouco fazemos. Então consagra esta água, pois a declaramos consagrada para que o Senhor levante o caído, para que o Senhor cure o enfermo, para que o Senhor alegre o triste, para que o Senhor anime o desanimado, para que o Senhor salve o perdido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Receba agora, por meio desta oração e desta água, a energia de Deus para lutar e vencer. Em o nome do Senhor Jesus, seja fortalecido agora. A dor, a perturbação, a angústia, a tristeza, o mal-estar, sai do seu coração, sai da sua mente, sai do seu corpo, sai da sua vida. Toda energia negativa, saia! E que o bem entre, a saúde, a paz, a alegria, o ânimo entre agora no seu corpo, na sua mente, no seu coração, por meio da minha voz, por meio desta oração. E você que crê, fique de pé. Por favor, levante a cabeça, diga: eu creio. Muito bem, olhe para mim, é isso mesmo. Veja, você está de pé. Assim como você pode se colocar de pé, você pode colocar em prática os ensinamentos de Deus, que são os mais inteligentes, que faz você realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, resolver os seus problemas. Em falar em problemas, dia 29, em todos os centros de ajuda, nós vamos dar um pouco deste azeite para si. Que azeite é este? É o azeite, o óleo de Israel, o símbolo do Espírito Santo que tem sido apresentado a Deus em todas as reuniões e no nosso programa. Inclusive agora, você telespectador, você ouvinte, internauta, membro do Centro de Ajuda que foi curado de uma doença incurável. Nós temos entrevistado centenas, milhares, milhões de casos verídicos de pessoas que chegaram à beira da morte com doenças, vícios, traumas, problemas na família, problemas econômicos e que superaram através da unção com óleo, através das orientações, através das reuniões, através do acompanhamento personalizado que o fazemos gratuitamente. Então, você que foi beneficiado por meio desse trabalho, coloque a sua mão, por favor, sobre esta garrafa de óleo, símbolo do Espírito Santo. Coloque a sua mão, por favor, e diga: Deus, em o nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor me curou, me libertou e me abençoou, eu peço que o Senhor consagre este óleo que será distribuído no dia 29, para que outras pessoas sejam curadas, libertas de vícios, traumas complexos, inveja, maldição, bruxedo, tenham as suas famílias unidas, a sua vida sentimental realizada e a sua vida econômica bem-sucedida. E sobretudo, diga, e sobretudo, sejam salvas em nome de Jesus. Muito obrigado. Já está. Mais uma oração. Você deve ligar e reservar o seu, porque no dia 29 nós vamos então lhe dar um pouco deste azeite nesta caderneta aqui com as informações de como fazer uso devido do azeite, já seja para a saúde, na família, na prosperidade, para a libertação, para a realização sentimental. Então, ligue agora para reservar o seu, porque você e a sua família serão beneficiados por meio do uso deste óleo consagrado à Santíssima Trindade. Eu quero dedicar esta linda canção a você que vai participar deste evento. No mundo existem desafios que todos temos que enfrentar, mas só conquistam os que vivem pela fé, que não se rende e não olham para trás. Na vida existem as batalhas que todos temos que enfrentar. Quem tem a fé e a visão enxerga além,
É o que você tem que fazer. Todos temos que fazer. Lutar. Lutar pelos seus objetivos, lutar contra os seus problemas e sacrificar em prol da realização do seu sonho, porque todo sonho tem um preço. E o preço de todo sonho realizado é único: sacrifício. Bem, sobre isso nós vamos falar mais ao respeito hoje, quarta-feira, em todos os centros de ajuda. Você vai estar com o seu esposo Júnior em Benfica. Certamente lá na Avenida Gomes Pereira, no número 39A, bem próximo da Junta de Freguesia, à sua espera. Muito bem. Você tem mais pedido de orientação aí? Sim, muitos, bispo, não param de chegar. Inclusive o senhor Fausto Tati, ele diz assim: estou a ver o programa e preciso da vossa ajuda. Andam a acontecer coisas estranhas, tanto na minha vida quanto na vida da minha namorada. Estamos ambos desempregados e a nossa vida cada vez a piorar. Ajudem-me. Você não pode permitir que esse problema do desemprego venha afetar o seu relacionamento. Por isso que, inclusive, neste sábado nós vamos ter uma reunião muito especial aqui no antigo Cine Império, a Terapia do Amor, onde vai ser lançado o livro 120 minutos de como aprender, o que fazer para blindar o seu casamento. Mas vocês devem ser acompanhados, mas quero deixar aqui bem claro que vocês não devem permitir que esse problema econômico venha afetar o vosso relacionamento. Vamos ao caso verídico da Madalena e eu já volto sabendo e apresentando a vocês uma ligeira ideia de como estará o nosso programa amanhã. Bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Madalena. Senhora Madalena, qual foi a transformação que aconteceu participando das reuniões aos domingos pela manhã? É que há 7 anos que eu tomo medicamentos para dormir. 7 anos? 7 anos. Como trabalho, pedi ao médico para me receitar uma mais fraca, que estava muito forte e eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar. No entanto, sempre a tomar comprimidos. Durante 7 anos seguidos? 7 anos seguidos a tomar comprimidos. Até já ia buscar à farmácia, depois levava o papel, porque se não tem a consulta, eu tinha que tomar. E a senhora disse que o medicamento era fortíssimo. Era fortíssimo, muito forte. E a senhora até pediu para o médico mudar, no caso. Deu-me mais fraco. É mesmo medicamento, mas mais fraco. Mas mesmo assim... Um tormento que não permitia a senhora descansar. Ainda que a senhora dormisse, a senhora não descansava? Não descansava o suficiente, depois ficava com dor de cabeça. Tinha muita dor de cabeça. Derivadamente o medicamento que eu estava a tomar há 7 anos. Então eu vim para a igreja há 1 mês. Desde 2 dias ou 3 depois de vir para a igreja, estou a dormir todos os dias, sem medicamento nenhum. 2 dias depois que a senhora começou a participar das reuniões? Depois de participar da a senhora começou a dormir normalmente? Normalmente, sem comprimido. A senhora agora tem paz? Agora durmo mesmo. Agora a senhora tem ânimo para trabalhar, para viver? Sinto-me bem porque estou a dormir. 4 semanas. Em 4 semanas, ela alcançou o que ela não alcançou em 7 anos. Na verdade, foram 2 dias depois. Ela começou a usufruir dos benefícios das reuniões inteligentes do Centro de Ajuda 2 dias. E nessas 4 semanas aconteceram coisas boas que não aconteceram em 7 anos. Olha o que você está a perder. Esta senhora foi entrevistada por mim no domingo passado, pelas 9h30, quando realizamos esta reunião, este encontro de milagres. Vamos saber então como estará o programa de amanhã e já volto aqui a me despedindo dos meus convidados. No próximo Não Desista estaremos a falar sobre base familiar. Carla e Luís Paulino estarão connosco em estúdio a falar sobre a sua história. Em Coimbra, Diogo Gomes irá falar sobre como o casamento infeliz dos pais influenciou toda a sua vida. Veja ainda Solidariedade com o Coração Universal, sites e blogs que não pode deixar de ver e partilhar e ainda o tempo que vai estar nesta quinta-feira. Já sabe que não pode perder o Não Desista a partir da meia-noite em direto na TV Record, IUR-TV e Rádio Positiva. Muito obrigado, Sara, obrigado, Francinete, a Sandra, a Mônica, como também o Bruno. Bem, vamos ficar a saber como estará o tempo amanhã aqui em Portugal, como também nas principais capitais europeias. E amanhã voltaremos com o seu programa Não Desista. Fiquem bem, até lá!
Para esta quarta-feira, o Instituto do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado, com períodos de muito nublado no sul e nos Açores. Para o Porto, a máxima prevista é de 24 graus, Lisboa 25, Faro 23, Funchal 22 e Ponta Delgada 18. Nas principais cidades europeias, Madrid espera uma máxima de 31 graus, Londres 21, Paris e Roma 23, Berlim 24.